Saudações a todos. Na aula anterior, nós começamos a estudar o Poder Legislativo da União. Hoje vamos fazer uma retrospectiva do Poder Legislativo da União para poder, então, concluir o assunto. Esta retrospectiva vai ajudar muita gente que não teve a oportunidade de assistir a nossa aula. Então, o Poder Legislativo a nível federal, a nível central, ele é exercido pelo órgão chamado Congresso Nacional, que se compõe de duas casas, que são Câmara dos Deputados e Senado Federal. A Câmara dos Deputados, também conhecida como Câmara Baixa, e o Senado Federal, conhecido como Câmara Alta. Composto o Congresso por duas casas, ele tem uma estrutura bicameral, que difere da estrutura do Poder Legislativo dos Estados, que é unicameral, pois só tem uma Assembleia Legislativa, composta por deputados estaduais, e que diferencia também do Poder Legislativo dos municípios, que é unicameral, porque é exercido apenas por uma casa, que é a Câmara Municipal, composta por vereadores. O Congresso Nacional, ele tem um período de funcionamento. Este período de funcionamento é chamado de período legislativo ordinário, que vai de 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro. Este é o período legislativo ordinário. Entretanto, o Congresso Nacional pode se reunir extraordinariamente fora deste período, que é exatamente quando ele está em recesso. Ele pode ser convocado pelo Presidente da República, pelo Presidente do Senado, pela maioria dos membros da Câmara ou do Senado e pela maioria das Assembleias Legislativas. Muito bem. O Congresso Nacional, ele se reúne em sessão conjunta, que é só realmente quando nós podemos dizer que temos o Congresso Nacional materialmente. É quando ele está reunido conjuntamente, ou seja, Câmara e Senado. E existe na Constituição as situações em que o Congresso Nacional se reúne conjuntamente. Como, por exemplo, ele se reúne para iniciar uma sessão legislativa, período legislativo, no dia 2 de fevereiro. Ele se reúne para dar posse ao Presidente da República. E ele se reúne conjuntamente também para apreciar o veto do Presidente da República. Porque todas as vezes que o Presidente da República veta um projeto de lei aprovado pelo Legislativo, ele tem que comunicar ao Presidente do Senado os motivos do veto e o Presidente do Senado convoca Câmara e Senado para apreciar o veto em 30 dias. Então aí funciona uma sessão chamada de sessão conjunta, né? Bom, o período de funcionamento do Congresso, nós podemos dizer que corresponde a uma legislatura. Então, no caso de um mandato de um deputado federal, que são 4 anos, nós podemos afirmar que o mandato de um deputado federal corresponde a uma legislatura. No caso do mandato do senador, que são 8 anos, então o mandato do senador tem 2 legislaturas. Então, uma legislatura é o mandato de um deputado federal, que são 4 anos, e 2 legislaturas o mandato de um senador, que são 8 anos. Muito bem, o Congresso Nacional, ele compõe-se de uma mesa, dirigido por uma mesa, que a gente chama Mesa do Congresso Nacional. É importante afirmar
que mesa é quem dirige a casa. Então, por exemplo, vamos lá para a Assembleia Legislativa dos Estados-membros. Ela é dirigida por uma mesa, um presidente, um segundo vice-presidente, primeiro secretário, segundo secretário, terceiro secretário, quarto secretário. A mesma coisa acontece nas câmaras municipais. Também tem uma mesa. Primeiro vice-presidente, segundo vice-presidente, primeiro secretário, segundo secretário, terceiro secretário, quarto secretário. A Câmara dos Deputados também tem uma mesa. Presidente, segundo vice-presidente, primeiro secretário, segundo secretário, terceiro secretário, quarto secretário. O Senado também tem uma mesa, que dirige o Senado. Presidente, segundo vice-presidente, primeiro secretário, segundo secretário, terceiro secretário, quarto secretário. E o Congresso também tem uma mesa. Só que a mesa do Congresso, ela é uma mesa composta por membros das duas casas. Membros do Senado e membros da Câmara. Os cargos equivalentes em cada casa são exercidos no Congresso. Então, quem preside o Congresso é o presidente do Senado. Primeiro vice-presidente é o primeiro vice-presidente da Câmara. O segundo vice-presidente é o segundo vice-presidente do Senado. O primeiro secretário é o primeiro secretário da Câmara. O segundo secretário é o segundo secretário do Senado. O terceiro secretário é o terceiro secretário da Câmara. E o quarto secretário é o quarto secretário do Senado. Então esta é a mesa do Congresso Nacional. É uma mesa mista, é composta por membros das duas casas, sendo que a direção do Congresso é do presidente do Senado. Assim sendo, o presidente do Senado tem duas funções: preside o Senado e preside o Congresso, quando estão reunidos conjuntamente Câmara e Senado. Falamos também das atribuições do Congresso Nacional. São duas as atribuições do Congresso Nacional: atribuições legislativas e atribuições deliberativas. Qual é a diferença? As atribuições deliberativas, ou melhor, legislativas, são aquelas atribuições que pertencem ao Congresso Nacional e não precisam da sanção do presidente da República. Elas estão previstas nos incisos do artigo 48. Então, todos os incisos do artigo 48 são atribuições legislativas do Congresso Nacional. Por quê? Porque não precisam da sanção do presidente da República. Já as atribuições deliberativas são atribuições também do Congresso, só que são exclusivas, não precisam da sanção do presidente da República. E onde elas estão? Elas estão no artigo 49 da Constituição Federal e seus respectivos incisos. Então vamos fazer uma diferença bem tranquila. Atribuições legislativas são atribuições do Congresso Nacional, mas que precisam da sanção do presidente da República. Estão contidas no artigo 48 e seus incisos. Atribuições deliberativas também são atribuições do Congresso Nacional, mas aí são exclusivas, não precisam da sanção do presidente da República. Aonde elas estão contidas? Elas estão contidas no artigo 49 e seus incisos. Aí passamos para a Câmara dos Deputados. Bom, explicamos que, no mínimo, cada estado e o Distrito Federal elege 8 deputados federais. E, no máximo, 70. Quer dizer,
Nenhum estado pode ter menos de 8, nem mais de 70. Esses deputados são eleitos em proporção aos habitantes. Devem ter no mínimo 21 anos de idade, devem ser brasileiros, devem estar em pleno exercício de seus direitos políticos, são eleitos para um mandato de 4 anos, podem ser reeleitos e são eleitos pelo sistema eleitoral chamado de sistema eleitoral proporcional, que é o sistema que permite o deslocamento de votos de um candidato para outro. Nós já tivemos a oportunidade de aprender isso em Constitucional 1. Tem um cálculo matemático que a gente faz. Bom, eu disse que uma das condições de elegibilidade para o exercício do cargo de deputado federal é ser brasileiro. Quando eu digo que é ser brasileiro, está subentendido que pode ser tanto brasileiro nato como brasileiro naturalizado. Então, um brasileiro naturalizado pode ser deputado federal. Entretanto, ele nunca poderá presidir a Câmara. Por quê? Porque o presidente da Câmara Federal é um eventual substituto do presidente da República. Ele é o terceiro na ordem. E o cargo de presidente da República é cargo privativo de brasileiro nato. O Senado. Os senadores representam os estados e o Distrito Federal. E a representação do Senado, ela é uma representação igualitária, paritária. Significa dizer que é um número igual para cada estado e também para o Distrito Federal. Não importando o aspecto econômico, o aspecto populacional. O São Paulo elege 3 senadores, o Pará elege 3 senadores também, o Piauí elege 3 senadores e assim sucessivamente. Cada estado elege 3 senadores. Cada senador é eleito juntamente com 2 suplentes. Primeiro suplente e segundo suplente. O primeiro suplente é o primeiro substituto eventual do senador. O segundo suplente é o segundo substituto eventual do senador. O voto para senadores suplentes é um voto vinculado. Significa dizer que você votou no candidato a presidente, ou melhor, a senador, está automaticamente votando no candidato a primeiro suplente e a segundo suplente. Eleito o candidato a senador, estará eleito automaticamente o candidato a primeiro suplente e segundo suplente, que são os substitutos eventuais. Bom, o sistema eleitoral que elege o senador é o sistema majoritário, o que significa dizer que estará eleito o candidato que tiver o maior número de votos. Este é o chamado sistema majoritário. Este sistema majoritário é também o sistema que elege os governadores dos estados, que elegem o presidente da República e que elegem os prefeitos. Agora aqui é importante fazer uma observação, também fazendo uma revisão da aula de Constitucional 1, quando nós estudamos direitos políticos. Então, este sistema majoritário que elege os senadores, ele está dividido em 2 tipos de sistema majoritário. O sistema majoritário absoluto
e o sistema majoritário simples. O sistema majoritário que elege o senador é o sistema majoritário simples. Por que não é absoluto? Porque só é usado o sistema majoritário absoluto quando há possibilidade de segundo turno. Aonde é que há possibilidade de segundo turno? Há possibilidade de segundo turno na eleição para presidente da República, se nenhum candidato alcançar a maioria absoluta, que será no mínimo a maioria dos votos válidos mais um, haverá segundo turno. O governador também é sistema majoritário absoluto, que ocorre a mesma coisa. Se nenhum candidato alcançar a maioria absoluta, haverá um segundo turno concorrendo os dois candidatos mais votados e sendo considerado eleito aquele que obtiver a maioria de votos. Também, na eleição para prefeito dos municípios com mais de 200 mil eleitores, haverá possibilidade de segundo turno, se nenhum dos candidatos alcançar a maioria absoluta dos votos. Então aí será o sistema majoritário absoluto. Já na eleição para o prefeito do município com menos de 200 mil eleitores, não há possibilidade de segundo turno. Será eleito o candidato que tiver a maioria dos votos. Basta que tenha um voto a mais, como é o caso da eleição para senador, que também é o sistema majoritário simples. Muito bem. Acontece com o senador a mesma coisa que acontece com o deputado federal. Ele pode ser brasileiro, não é preciso ser brasileiro nato, mas ele nunca poderá assumir a presidência da República, certo? Nunca. Por quê? Porque ele é o quarto na ordem. Ele é o quarto na ordem de substituição. É vice-presidente, presidente da Câmara, presidente do Senado, terceiro, melhor dizendo. Terceiro na ordem. E o cargo de presidente da República é cargo privativo de brasileiro nato. Então, o brasileiro naturalizado pode ser senador, mas não pode ter a pretensão de ser presidente do Senado, porque é inelegível nesta situação, por causa da nacionalidade, haja vista que se exige para o cargo de presidente da República que seja brasileiro nato. Falamos também da imunidade parlamentar, que é a segurança que o parlamentar tem no exercício do seu mandato, no que se refere às palavras, às opiniões e os votos. É importante que se ressalte que esta imunidade parlamentar, ela já começa a ser exercida pelo parlamentar após a diplomação, porque depois das eleições o tribunal declara os vencedores e diploma os vencedores, dá um diploma para ele, e depois vem a posse. Diplomado, ele já tem imunidade parlamentar. Por exemplo, se ele cometeu um crime comum, ele será julgado perante o Supremo Tribunal Federal. É um foro privilegiado. Mas o que quer se dizer aqui é que esta imunidade, ela está dividida em dois tipos: imunidade material e imunidade formal. Isso é a teoria do direito constitucional. A imunidade material significa dizer que ela exime o parlamentar da tipificação penal, ou seja, aquilo que seria crime se fosse cometido por qualquer cidadão, por qualquer um de nós, não será
quando cometido por um parlamentar. Esta imunidade é chamada de imunidade material. E a imunidade formal é aquela que consiste em não permitir a prisão do deputado ou senador, salvo em flagrante delito de crime inafiançável. Assim mesmo, a prisão deverá ser comunicado imediatamente, 24 horas, à respectiva casa. Se for um senador, será comunicado ao Senado. Se for um deputado federal, será comunicado à Câmara dos Deputados, que decidirá sobre a permanência ou não da prisão. Bom, ainda há um privilégio para o parlamentar. O partido a que ele pertence, após a denúncia formulada contra ele, pode pedir a suspensão do processo durante o mandato. Permite que seja suspenso o processo durante o mandato, aí não cabe, no caso, a prescrição, né? Não se conta a prescrição. Muito bem. Agora, na aula de hoje, nós vamos continuar exatamente estudando comissões. Comissões. Muito bem. Nós temos dois tipos de comissões. Nós temos as comissões permanentes e temos as comissões temporárias. Qual é a função das comissões permanentes? A função é auxiliar os deputados e senadores na apreciação dos projetos, emitindo pareceres. Nós temos comissão permanente em vários campos: agricultura, justiça, educação. Então, conforme a natureza do projeto, ela irá para uma das comissões que a gente chama de comissões temáticas, porque depende do tema a que se refere o projeto. Se for um tema da educação, ele vai para a comissão de educação. Se for um tema da agricultura, ele vai para a comissão da agricultura. Mas é importante ressaltar, de grande importância, é a comissão permanente de Constituição e Justiça. Esta comissão é a primeira por onde passam os processos de lei. Esta comissão é que vai dizer se o projeto é constitucional ou não. Dando um parecer de inconstitucionalidade para um projeto de lei, sabe o que ocorre? Ele é arquivado. Morreu. Então eu posso dizer que é a mais importante comissão permanente é a Comissão de Constituição e Justiça, e agora acrescentaram mais uma palavra: e cidadania. Você sabe que o brasileiro adora acrescer as palavras sem alterar nada. Então é Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania. Elas são formadas proporcionalmente com o número de deputados dos partidos. E a comissão temporária? Comissão temporária, ela tem um assunto específico a analisar. Destaca-se como comissão temporária a Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito. Esta comissão, ela não pune ninguém, ela apenas apura, faz um relatório, envia para o Ministério Público e ele então vai analisar a possibilidade
de qualquer ação. 90% delas se transformam em pizza, né? Nós acompanhamos isso, sabemos. A comissão parlamentar de inquérito, ela só será criada para assuntos de interesses gerais. Ela não é criada para assuntos de interesse pessoal. É assunto de interesse geral. Então, ela, para ser instalada, deverá ter 1/3 dos membros da casa. Ela só analisa assuntos específicos de interesse público, conforme eu falei há pouco. Ela tem o poder de quebrar o sigilo bancário do investigado. Esta quebra de sigilo bancário pode ser feita diretamente para a instituição financeira ou através do Banco Central do Brasil. Vamos dar uma olhadinha aqui no que fala a comissão. Vocês devem estar com a Constituição em mão, né? Serão gênios se assistirem a aula de Direito Constitucional sem Constituição. Como serão gênios também se assistir a aula de Direito Civil sem o Código Civil. E de Penal sem o Código Penal. E assim sucessivamente. Bom, então a comissão que eu acabei de falar agora está exatamente aqui no artigo 58, né? Congresso Nacional e suas casas terão comissões permanentes e temporárias, constituídas na forma e com atribuições previstas no respectivo regimento, no ato de que resultar a sua criação. E aí vem todo o comentário sobre a função de cada comissão, os critérios para elas serem instaladas e também o fato delas terem o poder de quebrar o sigilo bancário dos investigados. Muito bem. Seguimos. Prerrogativas de foro. Prerrogativas de foro é prerrogativas para o julgamento. Então, deputados e senadores já possuem essa prerrogativa de foro, prerrogativa para julgamento, desde a diplomação. Então, no caso de crimes ocorridos após a diplomação, eles já serão julgados pelo mais alto tribunal do país, que é o Supremo Tribunal Federal. Prerrogativa de foro. Temos a isenção de testemunho. Deputado e senador não é obrigado a testemunhar nada que tenha vinculação com o exercício do seu mandato. Temos também a isenção do serviço militar. Deputado e senador, mesmo em tempo de guerra, se forem convocados, só poderão ser incorporados às Forças Armadas com licença da respectiva casa que eles pertencem. Então, se for um deputado, terá que ter licença da Câmara dos Deputados. Se for um senador, terá que ter licença do Senado Federal. Vejam bem, mesmo em tempo de guerra. Muito bem. Impedimentos. Nós temos aqui 2 tipos de impedimentos. O que não pode ser exercitado por um deputado ou por um senador. Esse impedimento, ele
tem duas situações. Tem os impedimentos desde a expedição do diploma, quer dizer, está diplomado, ele já está impedido de exercitar certos atos. E tem o impedimento desde a posse. Vamos localizar aqui. É o artigo 54. Olha, os deputados e senadores não poderão, desde a expedição do diploma, diplomado não é deputado, só diplomado, firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista, empresas concessionárias de serviço público, quando o contrato obedecer às cláusulas uniformes. Aí vocês sabem que a administração pública ela é formada de forma direta e indireta, né? A administração pública direta compreende o executivo e os ministérios, né? A nível. E a indireta, autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista, fundações públicas, né? Isso aí pertence à administração indireta. Então não pode firmar contrato com nenhuma delas, né? A administração pública indireta é aquela que exerce atividades públicas relacionadas aos ministérios. É um desmembramento. Isso aí os senhores irão estudar em direito administrativo, né? Muito bem. Agora nós temos aqui, desde a posse, ser proprietário, controladores, diretores de empresa e goze de favor decorrentes de contrato com pessoa jurídica, patrocinar causas, ser titular de mais um cargo ou mandato público eletivo. Você tem uma incoerência. Você não pode ser deputado e senador, não pode ser vereador e deputado, né? Mas está na Constituição quem somos nós para censurarmos os constituintes, tá? Então o impedimento tem duas vertentes. Desde a expedição do diploma, está no artigo 54, inciso 1, a linha A e B, o que eu falei agora. E desde a posse, também o artigo 54, só que é o inciso 2, a linha A, B, C e D. Vocês vão olhar esse dispositivo na Constituição, né? Dar uma lidazinha e uma memorizada. O outro item que nós temos no nosso plano é a perda do mandato. Além das situações previstas no artigo 54, inciso 1 e 2, que impede os deputados e senadores, após a sua diplomação e após a sua posse, de exercer determinados cargos e funções públicas ou manter contatos com órgãos públicos, nós temos situações também em que eles podem perder o mandato. Eles podem perder o mandato por falta de decoro parlamentar. O decoro parlamentar é a postura que eles devem ter como parlamentar. Este decoro parlamentar, os senhores vão encontrar no regimento interno da Casa. O regimento interno da Câmara, do Senado, do Congresso, que vão dizer o que é decoro parlamentar e o que é que fere o decoro parlamentar. Certo? Então ele perde o mandato se ferir, se faltar com o decoro parlamentar. Eles perdem também o mandato se tiver mais um
mais de 1/3 de falta nas sessões ordinárias, aquelas que são realizadas diariamente. Se tiverem também, ou perderem, ou suspensos, os seus direitos políticos, também perderão o mandato. E perdem também o mandato se forem condenados por sentença judicial transitada em julgado. Sentença judicial transitada em julgado é aquela sentença definitiva, é aquela sentença que não cabe mais recurso. Muito bem. Nós vamos agora para o quórum. Falaremos daqui a poucos minutos no quórum. Vamos falar agora do quórum. Nós temos quórum de instalação e presença. O que é o quórum de instalação e presença? É o número necessário de pessoas, de parlamentares, para o início dos trabalhos, para o início da sessão. Então isso chama-se quórum de instalação. Se não tiver um determinado número, por exemplo, o quórum de instalação exige a presença da maioria absoluta. Se uma casa é composta por 100 membros, casa que eu digo pode ser a Câmara Municipal, pode ser a Câmara dos Deputados, pode ser o Senado Federal. Se é composto de 100 membros, ele tem que ter em plenário no mínimo 51 para poder começar os trabalhos, para poder ser instalada a sessão. Este é que é chamado quórum de instalação ou presença. O número mínimo de parlamentares exigidas para o início dos trabalhos. Quórum de votação. O quórum de votação é o número mínimo que precisa o projeto para ser aprovado. Então nós temos 3 tipos de quórum de votação. Maioria relativa ou simples. Maioria em relação às pessoas presentes. Então, se estão presentes 40 membros, a maioria simples vai ser 21. É a maioria em relação às pessoas presentes. No mínimo a metade mais um dos presentes. Isso aí é chamado maioria simples, também conhecida como maioria relativa. Maioria absoluta refere-se ao total dos membros que compõem a casa. Então, quando a matéria for decidida por maioria absoluta e a casa é formada por 200 membros, aquele projeto só será considerado aprovado se tiver no mínimo 201 votos. Ou seja, a metade do voto dos que compõem a casa mais um. Essa é a maioria absoluta. É o caso, por exemplo, para aprovarmos um projeto de lei complementar, que será o objeto da nossa próxima aula, o processo legislativo, não é? Então tem que ter maioria absoluta. Um projeto de lei complementar, para ser aprovado, tem que ter maioria absoluta. Ou seja, tem que ter no mínimo o voto de mais da metade dos que compõem a casa. Projeto de lei complementar. E nós temos também a maioria qualificada. A maioria qualificada é uma maioria especial. Podemos dizer que é excepcional. Por exemplo, para aprovação de uma proposta de emenda constitucional, exige-se a maioria qualificada dos membros da Câmara e do Senado.
Qual é essa maioria qualificada? 3/5. 3/5 do voto dos membros da Câmara e do Senado. Tá? Não é ou, é 3/5 da Câmara e 3/5 do Senado. Porque a proposta de emenda, embora seja objeto da próxima aula, mas eu não consigo às vezes me controlar e antecipo um pouco, a proposta de emenda, ela é votada em 2 turnos, em cada casa. 2 turnos quer dizer 2 votações. Então, ela é votada na Câmara, a primeira votação é o primeiro turno, tem que ter 3/5. A segunda votação é o segundo turno, tem que ter 3/5 para poder ir para o Senado. A primeira votação no Senado tem que ter 3/5, é o primeiro turno. E a segunda votação no Senado tem que ter 3/5, é o segundo turno. Essa é a maioria qualificada. Temos também a maioria qualificada, por exemplo, vamos pular um pouquinho para o nível municipal, para aprovar uma lei orgânica do município. Lei orgânica é a lei que rege os municípios, que organiza os municípios, né? E esta lei orgânica é elaborada pela Câmara Municipal. Então tem que ter 2/3. É também uma maioria qualificada. Temos outra maioria qualificada. Por exemplo, o presidente da República, para ser julgado, a acusação contra ele tem que ser admitida por 2/3 da Câmara. Chama-se admissibilidade da acusação. Então, o presidente da República cometeu um crime comum. Ele só será levado a julgamento se a Câmara admitir a acusação contra ele por 2/3. Senão não houve crime. Ele cometeu um crime de responsabilidade. Ele só será julgado se a Câmara admitir a acusação contra ele por 2/3. Então isso aí é o que nós chamamos de maioria qualificada. É um quórum que se chama de quórum especial, para situações especiais. Muito bem. É importante estabelecer o seguinte: quando o número da casa for ímpar, como é que se vai aferir a maioria? A maioria será o primeiro número inteiro superior à metade. Eu tenho até escrito aqui. Eu acho que tem no plano que vocês têm aí no slide. Tem aqui no cantinho. Mas olha assim, por exemplo, Senado Federal, 81 membros, né? Qual seria a maioria absoluta dele? 41. 41 é o primeiro número inteiro superior à metade, né? Aqui eu coloquei como exemplo, que está aí no slide também, Câmara Federal, 513. A maioria absoluta seria 257, porque 257 é o primeiro número inteiro superior à metade. Pega uma canetinha, faz um cálculo, né? Nós vamos aprender muita coisa. E nós temos aqui a votação simbólica. O que é a votação simbólica? A votação simbólica é a votação daquele projeto que não é colocado em discussão. É votado simbolicamente. Como? Quando é que acontece? De que forma? Essa votação simbólica, em regra, ela acontece quando há muito acúmulo de projeto. Há acúmulo de projeto, e esse acúmulo de projeto
ele ocorre geralmente após os períodos de campanha eleitoral. Né? Após os períodos de campanha eleitoral. Você sabe que a campanha eleitoral, o deputado, tanto federal como senador estadual, eles desaparecem para o interior, né? Vão garimpar voto. E não se realizam as sessões. E vai acumulando os projetos. Quando termina a campanha eleitoral, termina a eleição, aí eles voltam, tem aquela pilha de projetos. Aí o que é que o presidente da mesa faz? O presidente da mesa seleciona aqueles projetos que não são polêmicos, correto? E aí decide por votação simbólica. Ele lê o que diz o projeto e fala assim: os que concordam permanecem sentados, o que discordam ficam de pé. Aprovado. Ninguém levanta. Correto? Então ele aprova ali 200 projetos rapidinho. Claro que não pode ser colocado em votação um projeto polêmico, um projeto que não seja polêmico. Aí a votação é simbólica. E fechando, nós temos o Tribunal de Contas. Tribunal de Contas, apesar de ser um tribunal, mas ele não está ligado ao Poder Judiciário. O Tribunal de Contas, ele é um órgão autônomo, auxiliar do Poder Legislativo. Ele é um órgão fiscalizador. Bom, eu começaria outra aula, mas a garganta me falha. E eu quero resguardar para amanhã. Satisfação em tê-los embora longe. Um abraço.